Entre 5.500 e 4.400 anos atrás, antes do dilúvio, a vida na Terra funcionava sob regras completamente diferentes. Mas essa vegetação exuberante escondia um pesadelo. Enquanto as plantas cresciam sem parar, criaturas colossais caminhavam entre as árvores. E nas cidades, seres que não eram totalmente humanos governavam com mão de ferro, exigindo tributos que ninguém queria pagar. Neste vídeo, a gente vai reconstruir como era sobreviver nesse mundo antediluviano. O que significava caminhar entre predadores gigantes, a tecnologia proibida que surgiu do nada e o que realmente aconteceu quando os filhos de Deus decidiram descer à Terra. O último detalhe explica por que a destruição total foi a única saída. Sair de casa naquela época significava entrar num mundo que não foi desenhado para a escala humana. Imagine caminhar entre árvores que não tinham copa visível, subindo tanto que você perdia a ponta de vista na névoa. Samambaias cresciam até 15 metros, formando um teto verde que bloqueava qualquer luz direta. E não era sol normal batendo na pele, havia uma luminosidade difusa, constante, vinda de cima, como se o céu tivesse um filtro permanente. Muitos estudiosos apontam que, segundo os registros mais antigos, existia uma camada de vapor cobrindo o planeta inteiro, uma espécie de estufa natural que segurava o calor. Mantinha tudo úmido e estável, sem tempestades, sem variação brusca de temperatura. Você caminhava entre troncos tão largos que 20 pessoas de mãos dadas não abraçavam. Alguns eram ocos e serviam de casa para famílias inteiras. Colher uma fruta virava uma operação militar cordas, equipe, gente subindo durante horas. Mas a vegetação era o menor dos seus problemas. O perigo real avisava quando o chão tremia. Você parava, olhava para o lado e via a manada. No livro de Jó, capítulo 40, há a descrição de uma criatura chamada Behemoth. A descrição bate perfeitamente com os grandes saurópodes, criaturas colossais pastando. O excremento deles formava montes fumegantes adubo natural. Sim, mas o cheiro era insuportável e ninguém ousava chegar perto. E não eram os únicos. Répteis voadores e aves de rapina enormes sobrevoavam as aldeias, pescando nos rios e, de vez em quando, pegando crianças distraídas. Por isso, telhados eram reforçados, muros eram altos e ninguém andava sozinho quando o sol baixava. A instrução de Deus era clara: dominem os animais. Mas me diz, como você domina algo com 20 toneladas? Só os espertos sobreviviam. Os lentos, os distraídos, eram eliminados pela necessidade bruta da natureza. Viver ali era travar uma batalha silenciosa todo dia. Mas, incrivelmente, não eram os animais gigantes o verdadeiro perigo. O pesadelo começou de verdade quando as pessoas olharam para cima e viram luzes descendo do céu. Luzes desciam do céu. Não eram meteoros, nem relâmpagos. Eram movimentos controlados, intencionais, vindo direto para as aldeias. Eles não desciam escondidos. Os vigilantes, é assim que textos como o livro de Enoque chamam esses seres, apareciam em praça pública, entravam nas cidades como se fossem donos do lugar. A primeira coisa que chocava era a altura. 2,5 metros, talvez 3, muito mais altos que qualquer homem da época. Mas o tamanho era detalhe perto da aparência. A pele deles emitia uma luminosidade fraca, como metal aquecido refletindo luz. Os olhos brilhavam no escuro. Eles falavam todas as línguas. Sabiam nomes, conheciam segredos de família que ninguém nunca tinha contado. E chegaram oferecendo presentes irresistíveis, sementes que germinavam na metade do tempo, técnicas de forjar metais que ninguém conhecia, segredos sobre as estrelas, plantas medicinais, o movimento dos planetas. O livro de Enoque lista os nomes desses líderes e o currículo de cada um. Azazel ensinou a guerra, espadas e escudos. Shemiasa ensinou a feitiçaria. Baraquel, a astrologia. Foi um download de conhecimento que levaria gerações para ser desenvolvido naturalmente. Tudo de uma vez. Mas, claro, havia um preço. E eles não pediram ouro. Eles pediram as mulheres. Gênesis 6
fala sobre isso de forma direta e brutal. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, as que quiseram. Não foi um pedido educado, foi uma tomada de posse. As famílias assistiam impotentes, enquanto suas filhas eram escolhidas por seres celestiais. E quando essas uniões aconteceram, a biologia humana foi hackeada. As mulheres engravidavam, mas o que crescia no ventre delas não era normal. Eram bebês que nasciam com 1 metro de comprimento e uma fome que nada conseguia saciar. As parteiras sabiam, no momento do parto, que aquilo não era uma criança humana. Os bebês que nasciam dessas uniões proibidas já vinham ao mundo com cerca de 1 metro. Não era uma variação genética, era o padrão da nova espécie. As mães sofriam dores extremas e movimentos violentos dentro do ventre. Muitas não sobreviviam ao parto. Textos apócrifos descrevem o nascimento de figuras dessa época como algo diferente, bebês que abriam os olhos imediatamente e iluminavam o ambiente. Mas, com os Nefilim, o milagre era, na verdade, um filme de terror. O crescimento era assustadoramente rápido. Com 6 meses, já andavam. Com 2 anos, tinham a força de um adulto atlético. Quebravam móveis sem querer, derrubavam portas, machucavam outras crianças durante brincadeiras. Não necessariamente por maldade, mas porque não tinham noção da própria potência física. Aos 5 anos, já atingiam o tamanho de um adulto humano. Aos 10, ultrapassavam 3 metros e, na idade adulta, chegavam a 4 metros de altura. Alguns registros antigos falam em gigantes ainda maiores, o que pode ser exagero poético, mas a mensagem é clara. Eles eram titãs biológicos, arrancavam árvores jovens como se fossem gravetos, levantavam rochas que 10 homens não moviam. Matavam animais selvagens com as mãos nuas. Mas o detalhe mais perturbador não era o corpo, era a mente. Eles aprendiam rápido, falavam cedo, compreendiam conceitos complexos, mas não tinham empatia. O livro de Enoque diz que eles devoravam o trabalho dos homens, consumiam toda a produção agrícola, depois os rebanhos, depois a caça selvagem. Eles eram psicopatas genéticos, entendiam emoções na teoria, mas não sentiam. Viam pessoas como recursos, gado, não como iguais. Por que obedecer a um pai humano que você pode esmagar com uma mão? Aos 10 anos, muitos já tinham matado. Por impulso, por raiva, por curiosidade. E quando esses híbridos atingiram a maturidade completa, eles decidiram que não queriam mais ser filhos. Eles queriam ser reis. Imagine um governante com 4 metros de altura, força incalculável, e um apetite maior que o de 100 homens. Não havia polícia para te proteger. Não havia tribunal para apelar. A palavra dele era a lei. Quem questionava, desaparecia. Gênesis chama esses híbridos de homens de renome em hebraico. Anshei Hashem. Eram as celebridades da época. Heróis, campeões, governantes intocáveis. Eles construíam palácios de pedra bruta nas planícies férteis. Erguiam muros grossos e exigiam tributos pesados, grãos, animais, ouro e mulheres. Estátuas colossais eram erguidas em homenagem a eles. Templos onde sacrifícios aconteciam, e a hierarquia era brutalmente simples. Eles no topo, humanos na base. Mas havia um problema logístico crescente: a fome. Como alimentar uma população de gigantes? O livro de Enoque descreve a escalada do horror. Primeiro comeram a colheita, depois, os animais. E quando isso acabou, começaram a olhar para os humanos. Tradições judaicas antigas mencionam que eles desenvolveram apetite por carne humana e sangue. O canibalismo não era feito às escondidas, virou ritual público. Altares onde pessoas eram sacrificadas diante de multidões aterrorizadas. Crianças cresciam assistindo a isso, aprendendo que a vida humana não valia nada. Gênesis usa uma palavra específica para descrever a terra. Hamas significa violência injusta, opressão crua. Assassinatos eram diários, corpos ficavam nas ruas. A Bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não era um momento de raiva, era um estado constante de maldade. As lendas gregas de titãs devorando os filhos não eram invenção.
eram memórias